Poderia ser sua filha, irmã, uma sobrinha, afilhada. Ela está iniciando a vida, começando a desenvolver o corpo de mulher e, de repente, a notícia da chegada de um bebê muda os planos. Gravidez na adolescência é uma realidade comum na nossa sociedade. Afinal, quais oportunidades estão disponíveis para essas meninas? E para os filhos delas? Nós vamos conhecer alguns especialistas e discutir o assunto em mais esse programa da série. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a professora de filosofia Doris Hipólito, voluntária, fundadora de 2 casas de acolhimento a gestantes em riscos sociais, reconhecida pelo Vaticano por salvar do aborto a vida de 2.500 bebês, a psicóloga Débora Mascarenhas e a enfermeira obstetra sexóloga professora Fátima Nascimento Azevedo dos Reis. Muito bem-vindas ao programa. E um assunto, quando a gente está estudando gravidez na adolescência, é a valorização do corpo, né? Muito importante. E eu queria que vocês discutissem um pouquinho essa importância, principalmente por parte da família, né? Do diálogo da família com as adolescentes, com os adolescentes também. Eu até comentava com ela anteriormente, né, que a questão da valorização, construção dos ciências de corpo foi, né, objeto da minha dissertação de mestrado, né? Então, as mulheres, né, sejam elas jovens, ainda mais da fase, né, mais jovem, né, onde estão construindo essa questão da identidade corporal, isso é muito forte, porque a influência social é enorme, social, familiar, religiosa. Muitas vezes elas entram em conflito e, às vezes, se tem algum problema que surge durante essa fase, elas podem carregar aquilo para o resto da vida. Isso traz traumas e consequências muito grandes para elas. Então, se ela tiver uma boa orientação, uma boa educação, em termos, vamos dizer assim, da própria família, né? Porque às vezes tem até conflitos da família com a sociedade, em termos de pensamento. Mas se ela tiver uma boa orientação, ela vai poder levar isso com uma certa tranquilidade, para ela vivenciar as suas questões corporais. O que você está querendo dizer, Fátima, Débora, acho que foi isso também, de identificação. Quando você fala em valorização, você fala em reconhecimento desse corpo, né? Eu tenho um corpo, e o que existe dentro desse corpo, né? Como esse corpo funciona na sociedade. Seria isso, gente? Tem a ver, deixa ela falar um pouquinho O processo da adolescência, é importante que a gente perceba que ele é um processo como se fosse de validação. É um processo onde a gente vai colocar à prova todos os saberes, todos os nossos eu acho, a identidade enquanto lugar social, identidade enquanto papel ativo ou passivo no relacionamento com as outras pessoas, com os outros seres humanos. Quem vai ser o meu parceiro, né? A escolha que a gente chama de escolha de objeto sexual. Quem vai ser o meu parceiro sexual? É homem, é mulher, né? Validar todas essas questões. E assim, quem eu sou, e aí assim, a gente também vai remeter a outras questões do tipo, que desejo eu fui fundado, que desejo eu tenho vontade, o que eu vou fazer na vida? Então, a adolescência ela é marcada por essa validação desse lugar no mundo. E aí, assim, a gente tem esse lugar, né? Essa pessoa habita um corpo. E esse corpo também precisa ser significado, esse corpo também precisa ser validado. Que corpo esse corpo é meu, né? Exatamente. Que corpo é esse? Alguns fazem tatuagem, né, como forma de expressão corporal, outros malham muito, cada um vai construindo essa relação de corpo, né, que a gente chama um pouco de sexualizando esse corpo, né? Umas precisam colocar à mostra, outros resguardam, então a gente vai construindo essa relação. E aí, imagina quando a gente está em processo de validação, a gente ser atravessado por um outro ser dentro desse corpo que eu estava em processo de validação. Quer dizer, é como se a gente dissesse assim, deu um bug no sistema, né? Alguma coisa aconteceu, mas faz parte, como a Fátima estava falando, tudo é
o que eu faço dessa história. Então, assim, se eu tenho esse bug no sistema, né, alguma coisa me atropelou, ou fui atravessada por essas outras histórias, e eu sou acolhida, eu sou compreendida, eu sou escutada, eu consigo ressignificar também essa gravidez, esse novo serzinho, essa nova relação, se eu quero ou não ficar com essa pessoa. Se eu consigo trazer isso, acolher essa história para dentro de mim, ressignificar isso, seguir minha vida, é uma outra coisa, que é exatamente o que a Fátima estava falando, não é isso? Se você não tem para quem, com quem reconstruir essa história, faz como? E eu acho que a valorização do corpo também vai para além disso, no sentido assim, esse corpo é meu e ele não é um objeto para satisfazer os anseios de ninguém, para satisfazer as necessidades de ninguém. É por aí. Né? Eu acho que também é por aí. Cada um vai fazer uma construção, né? Cada um vai fazer sua construção. É a valorização que surge daí. Exatamente. E esse corpo, ele não está... vocês me corrijam se eu estiver errada, porque eu não sou psicóloga, não tenho a formação da Fátima, mas assim, esse corpo ele não está significando, ele não vai significar a doação desse corpo para o meu parceiro ou para o outro, que eu ame menos ou que eu ame mais. Isso não é uma prova de amor. Né? Não é uma prova de que eu estou mais envolvida ou menos envolvida. Porque eu acho que ainda acontece, né? Ouvindo alguns adolescentes, eu queria ouvir a Doris a respeito disso, com aquela coisa assim, você não gosta de mim, você não está gostando não. Também, dentro de tudo que a gente pode saber, de falta de acolhimento dos pais dessas adolescentes, de falta de informação, por mais que a gente ache que as informações estão aí disponíveis. Doris, quais as principais dúvidas dessas adolescentes e o que acontece que essa primeira vez, me parece, você vai poder confirmar, se ela está acontecendo cada vez mais cedo? Está acontecendo cada vez mais cedo, lamentavelmente. Às vezes eu penso que é uma questão de modismo, mas nós estamos vendo cada dia mais as crianças ficando com o sexo aflorado, a flor da pele, fala-se de sexo, bebe-se sexo, sabe? E, no entanto, não se sabe do que está se falando. Quando nós falamos de sexualidade humana, nós estamos falando de um indivíduo no todo, no seu pensar, no seu andar, no seu agir, no seu falar. Isso é o complemento total da pessoa humana, é a sexualidade humana. Não estamos falando apenas de um órgão genital ou de uma relação sexual. Então, o mundo hoje, ou a sociedade hoje, parece-me que divide esses dois parâmetros, não é isso? É verdade. Isso é o que vocês acham? Doris, eu acho que assim, a sexualidade ela é construída desde o momento que a gente nasce. Ela não é uma genitalidade. Esse Exatamente. é o grande erro, né? Agora, antes da gente avançar nisso, eu queria só voltar na coisa do corpo, Daniela, me desculpa. Claro, vamos, mas quantas vezes você quiser. Eu acho que assim, a gente não pode cair na falácia de achar que quando uma mulher decide, e aí eu não estou falando de criança, né? Quando uma mulher decide mostrar o seu corpo, agir de forma sexualizada, porque, por exemplo, algumas meninas do funk, elas são quebra de paradigma. Elas não estão ali no lugar de objeto. Eu acho que é aí que a gente precisa, né? Quer dizer, esse processo de construção do lugar no mundo, ele é um processo de subjetivação e de lugar que eu estou lá, eu decido, né? E não os outros decidem por mim, essa é a diferença. Então, se ela decide, já com consciência, já sabendo, não nesse lugar equivocado, e ela quer conscientemente ocupar aquele lugar, é uma coisa. Sim. Eu acho que é exatamente, a gente tem que discernir isso. Ou quando ela se coloca nesse lugar de objeto por carências e por histórias aí que a gente não consegue, só quando a gente chega bastante perto, né? E ouve toda a história e consegue entender.
Né? E aí cai na falácia, como a gente cai na falácia de reduzir a sexualidade toda à genitalidade. Sim. Com Então, certeza, só para a com gente certeza. entender. E dentro disso, quais são as principais dúvidas que vocês acham que elas têm, as adolescentes? Falando Equívoco, das olha, adolescentes. Depende da faixa etária, né? Porque tem aquela que é mais jovem, bem mais jovem, em torno de 12, 13 anos, 14, e aquelas já estão com 16, 17 anos. Elas São estão dois iniciando a vida universos sexual, diferentes. em média, com que idade? Em média, com 12 anos de idade. Eu já tive gestantes, já acompanhei gestantes com 11 anos de idade e que não sabia absolutamente nada. É preciso, durante esses 9 meses, acompanharmos a esta adolescente, falando do seu corpo, que vai acontecer, preparando o corpo dela para a vinda daquele bebê. E o trabalho não acaba aí, porque depois do nascimento do bebê, é preciso uma outra aprendizagem. Como cuidar agora desse bebê, como amamentar, como dar banho, a questão da higiene pessoal. Construir Quer essa dizer, é filiação. todo um Fortalecimento trabalho do vínculo. em torno daquela adolescente. A Débora estava falando dessa questão da escolha, você deixou bem claro, você marcou em relação às mulheres, né? Mas vamos falar assim, de adolescentes e pré-adolescentes, Sim. porque 11 anos é uma pré-adolescente. Pessoal, claro que cada caso é um caso, mas se a gente puder olhar de longe, assim, apontar algumas coisas, o que a gente poderia dizer que está acontecendo para essas pré-adolescentes, acabaram de sair da infância, estarem engravidando? Eu vejo como uma informação. Tem muita informação? Tem muita informação. Porém, foi que nós pensamos sempre, qual tipo de informação? Existe uma erotização. E aquela menina que é muito jovem, que está despertando agora os seus desejos, né? Já está começando a amadurecer o seu corpo, ela se deixa influenciar por muitos pensamentos, muitas situações sociais, de divulgação, enfim, de comportamentos que a levam para isso. E as colegas, e a levam. E às vezes é o que nós comentamos, é o que eu sempre comento com as minhas amigas. Às vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, não tem tempo, ela fica, às vezes, vem da escola, tem a tarde livre, se reúne com as amigas e começam a construir aquele comportamento delas a partir de uma orientação social errada que as erotizam. Então elas começam a ter esse comportamento, que não é nem sempre aquela orientação adequada que a família traz, mas elas estão se deixando levar por muitas informações inadequadas. Então elas pensam que o sexo, eu percebo, outro dia eu fiz um parto de uma menina de 13 anos, então eu percebo que o sexo para elas não traz toda aquela questão nem sempre afetiva, emocional, de estar apaixonada e tal, só não uma coisa mecânica. Quase que fria. Uma agenda a cumprir? Uma coisa a cumprir? Isso, porque as colegas cobram. A gente volta para a valorização Poxa, do corpo, você tá vendo? A gente está ainda tá voltando, virgem. é um papel. Meu corpo Cobram quem é é um objeto, virgem. é um papel ali. Como se a virgindade fosse um câncer. Eu acho assim, ela tem que saber a idade e o momento adequado para ela perder essa virgindade. Isso tem que ser, como ela falou, é uma questão de escolha, mas não ser uma imposição social que a influencia de forma maléfica para que ela daqui a pouco esteja grávida, aí vem não, tem que abortar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, são erros em cima de erros que vão levar a problemas gravíssimos psicológicos, ela sabe melhor do que eu, para o resto da vida. Gente, vou pedir para você Verdade. segurar um pouquinho, segura nesse ritmo, a gente volta já já, não sai daí não.